Sermão da Montanha, sim, continuidade. Às vezes a gente passa um domingo para outro e esquece já a leitura do que a gente leu na semana passada. Mas é uma continuidade daquilo que nós havíamos lido na semana passada. Eu não sei se você lembra, mas na semana passada nós lemos o Sermão da Montanha, na qual Jesus se coloca como o novo Moisés, aquele que vai ensinar e trazer a palavra do próprio Deus ao seu povo. Mas essa palavra, esses mandamentos não escritos em tábuas de pedra, mas no coração do homem. E aí Jesus vai começar a falar sobre as bem-aventuranças. E começa com uma bem-aventurança específica. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas começa com bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que confiam de fato em Deus, que se confiam a Ele e colocam a sua vida, depositam a sua confiança em Deus. E aí está a chave de todo o que nós vamos ler durante o Sermão da Montanha. A confiança em Deus, aquele que se entrega de fato a Deus e que faz do reinado de Deus a sua vida, faz do reinado de Deus a sua vida, a vida do seu coração. De fato, Deus reina no coração destes que são os pequenos do reino dos céus, o resto de Israel, os pobres de Deus. De fato, aqui Jesus, ele apresenta algo novo. Os mandamentos em que Jesus apresenta não são apenas preceitos morais para serem vividos, mas é uma realidade que representa o ser de cada pessoa. Ser de Deus, ser pobre de Deus, ser aquele que confia em Deus, não um estado passageiro que depende apenas de certas atitudes, mas de uma vida toda entregue a Ele. Bom, resumindo o capítulo anterior dessa novela do Sermão da Montanha, vamos agora à passagem de hoje, o versículo seguinte, que é o versículo 13, na qual Jesus dá a identidade e a missão desse novo povo que agora constitui-se de pessoas que se entregam inteiramente a Deus. Desse novo povo constituído, agora dado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, escrito nos seus corações a sua palavra. E aí Jesus, ele vai começar a falar: vós sois o sal da terra, vocês, o povo novo, o povo que eu chamei, o povo que o Pai constituiu e que foi atraído pelo Pai a mim, é de fato o sal da terra. Para nós que temos geladeira em casa, que temos luz elétrica, não é muito fácil a gente entender essa passagem, muito menos entender quando Jesus fala o sal da terra. Às vezes a gente fica só no âmbito do gosto, não é? Tenho que dar gosto para o mundo. Pode ser isso também, mas aqui é algo mais profundo. Para aquele povo que vivia uma realidade, muitas vezes sem luz, não é, padre? De deserto, que precisava armazenar a sua carne, utilizava-se do sal. E sal naquela região tinha bastante, porque o Mar Morto oferecia o sal. E aí, o povo utilizava o sal para conservar os seus alimentos, conservar as suas carnes, para que não se perdesse. E além disso, a gente está falando de fora da Escritura, mas a Sagrada Escritura também traz a figura do sal. No livro de Levítico, onde Deus escreve algumas leis e normas para o culto, no capítulo 2, se eu não me engano, Deus vai falar que todo sacrifício deve ser oferecido a Ele com sal em cima. Sal representava também para aquele povo um pacto de aliança, um pacto de perpetuidade. Ou seja, assim como o sal não deixa a carne se corromper, assim também o sal não deixaria se corromper a aliança oferecida. Representam a perpetuidade da aliança, que durará para sempre. Por isso, muitas vezes nós vemos na palavra de Deus o pacto de sal, a aliança de sal, que representava essa união com Deus perpetuada, que não seria atingida pela corrupção.
que não seria atingida pela infidelidade. Isso representava muito para o povo de Deus, porque o povo de Deus era chamado a viver essa aliança com Deus de maneira perpétua, para sempre, sem se corromper. Portanto, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, muito mais do que salgar o mundo e também dar tempero ao mundo, os povos de Deus, esses que são agora os pobres de Deus, o novo povo de Deus, tem uma missão específica de ser no mundo um sinal da aliança perpétua de Deus. Ser no mundo um sinal da fidelidade a Deus e para com Deus, e Deus para com o povo. Agora, o sacrifício verdadeiro, o seu povo deve agora ser um sinal para o mundo da fidelidade, tanto de Deus para com o seu povo e tanto do seu povo para com Deus. Agora, aqueles que se deixam confiar em Deus, devem de fato confiar de tal forma e confiar para sempre. De maneira que nada corrompa essa confiança, nada corrompa essa ligação e seja de fato filhos de Deus, filhos desse Pai que está no céu. E aí nós vemos no Salmo de hoje, bem bonito, que permanece para sempre o bem que fez. O justo, ele não teme mal algum, mas repousa tranquilo, porque confia no Senhor. Confia a sua vida no Senhor. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama a essa amizade, a essa intimidade com Deus, a essa aliança de maneira perpétua, de tal maneira que a nossa infidelidade não possa corrompê-la. E que essa fidelidade possa servir e manifestar de sinal para todos os que não conhecem a Deus. Mas como isso? Ora, da parte de Deus para conosco, nós confiamos a Ele e nele, e nunca se ouviu dizer que quem confiasse em Deus fosse decepcionado. O justo que confia em Deus e coloca nele a sua confiança, a sua esperança, de fato não é decepcionado. E mostra para o mundo, revela para o mundo que de fato Deus existe e que acompanha os seus. Como diz o Salmo, não teme receber notícias mais. Não porque ele não vai receber notícias mais. Mas sabe em quem coloca a sua confiança, a sua esperança. Sabe que o seu sacrifício está temperado com o sal da incorruptibilidade. Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece daqueles a qual pertence o seu povo. Deus não se esquece daqueles a quem Ele chama, a quem Ele atrai. Também, a fidelidade do justo revela para o mundo que existe algo transcendente, algo maior. Eu não sei se você já viu, ou se você já conhece, ou se você é essa pessoa que já passou por bons bocados na vida, por grandes coisas, grandes tribulações, mas permanece com uma fé belíssima, com uma fé grande e forte, que você olha assim e diz, não é possível que Deus não exista, não é possível que Deus não ouça a oração dessa pessoa, não é possível que o que essa pessoa crê é algo banal, é algo que de fato não existe. A fidelidade de um justo arrasta a muitos. E eu não estou dizendo isso à toa, porque nós temos, por exemplo, a vida dos santos. Quando nós olhamos a vida dos mártires, quando nós olhamos a vida, por exemplo, de Santa Águeda, quando olhamos a vida de Santa Luzia, de São Sebastião e de tantos outros, até exemplos próximos a nós vemos, não é possível que Deus não exista e que o transcendente de fato não existe. Não é possível que essa vida para aqui, vendo tamanha fé dessa pessoa, vendo tamanha demonstração de fé e esperança que essa pessoa passa e transmite para a gente.
Temos um grande exemplo, o cardeal Vantuan, não é? Que era um cardeal, um bispo lá do Vietnã, que foi preso. Foi preso por questões políticas e ideológicas, mas na prisão, onde ele ali estava impedido de manifestar a sua fé, ele, com um simples gesto de rezar, fazia grande diferença. De tal maneira em que todos os soldados que guardavam aquele velho bispo se convertiam à fé católica, a tal ponto em que aqueles homens começavam a cantar o Veni Creator em latim, ensinado pelo bispo. Homens que antes eram ateus, mas vendo aquele testemunho, se convertiam a Deus. De tal maneira que não podia ficar há mais de uma semana, porque senão se perdia, se corrompia e se convertia. Era preciso fazer uma escala, porque senão o governo perderia todos eles a fé católica. Veja, isso é um sinal daqueles que se permanecem fiel a Deus, aqueles que de fato são sal do mundo, sal da terra, aqueles que de fato salgam. E a palavra de Deus vai falar, Jesus vai continuar: se o sal perde o seu sabor, não serve para mais nada, a não ser jogado fora. E aqui essa raiz do perder o sabor é a mesma raiz de tornar insensato. Quando a palavra de Deus vai falar sobre a sabedoria, usa a mesma raiz do perder o sal, tornar insensato. Quando o justo, quando aquele que se confia a Deus, se afasta dele, ele perde o sal, ele perde o sentido da vida, ele perde a sua identidade, ele já não sabe quem é, ele perde tudo, porque já deu tudo e agora não tem mais nada. Se perde a Deus, perde tudo. Você já deve ter conhecido pessoas que tiveram experiência com Deus, pessoas que se aproximaram de Deus, mas num determinado ponto da sua vida cansaram da trajetória, do passo mantido e abandonaram tudo e hoje sentem falta de Deus. Isso perde o sabor. Às vezes a vida serve para mais nada. Queridos, Deus está sempre chamando de volta a ter sabor, a manter a aliança, a permanecer na fé, a permanecer na amizade com Ele. E aí, como Jesus fala, não tem como uma cidade estar sobre o monte e ficar escondida. Não tem como uma luz no meio da escuridão se esconder. E aqui é bem claro, o nosso testemunho, o testemunho daquele que verdadeiramente se entrega a Deus, é o testemunho que não dá para esconder. Não porque você queira se esconder, ou não porque você vai falando por aí, pregando no meio do ônibus, do trem, seja lá onde for, com aquela chatice à beça. Mas o bem que o justo faz, não se pode esconder a beleza de Deus que está por trás. A nossa missão é fruto da nossa identidade e não o contrário. Nós fazemos o bem porque somos filhos de Deus e não fazemos o bem porque queremos nos tornar filhos de Deus. Antes somos filhos de Deus e fazemos o bem por causa disso. Revelamos a Ele, ao mundo, e isso é natural. Isso é como se sai pelos poros. Aquele que tem a lei de Deus escrita no seu coração, de fato age como Deus deseja e revela ao mundo a bondade de Deus. Todo mundo já conhece essa história de São Francisco, né? Que
os franciscanos não eram de pregar, eram de fazer a caridade. E aí, um frei perturbando São Francisco diz: precisamos pregar, precisamos pregar, precisamos pregar. Francisco fala: então vamos pregar, né? Francisco vai com ele dar uma volta na praça e volta para casa. E aí ele fala: por que a gente não pregou? E aí ele diz: pregue sempre, se preciso use as palavras. A nossa vida com Deus, o nosso bem, o bem que nós fazemos, revela ao mundo a existência de Deus. Revela ao mundo a bondade de Deus. Por isso, o bem que fazemos não é em vão. E a palavra de Deus hoje vai falar: permanece para sempre o bem que fez. A palavra de Deus vai falar: aquele que ajuda ao pobre, a sua luz brilhará para o mundo. Não. O bem que nós fazemos não é em vão. E nós não temos a noção da extensão que é o benefício em que nós fazemos quando fazemos um bem. Não temos noção da importância do bem que fazemos. Você não tem noção da importância que é ensinar o seu filho a rezar. Você não tem noção da importância que é para a sua família e para a sociedade agir corretamente na frente do seu filho. Você não tem noção do que é, muitas vezes, a gente pensar que somos bobos ou tolos ao fazer o bem, e o fazemos, não temos noção da extensão desse bem. Não temos noção. Não temos noção. Não temos noção do bem que fazemos quando estamos aqui servindo, seja lavando uma louça, seja limpando um chão, seja cantando, seja pregando, seja formando. Não temos noção. E a palavra de Deus confirma isso. Permanece para sempre o bem que fez. E o mistério está por trás disso. Porque todo o bem feito por nós não vem da nossa força. Mas a segunda leitura vai deixar bem claro isso. Não é pela eloquência da palavra que o povo se converte. Não é pela sabedoria que o povo de Corinto conheceu a Deus. Mas é pela força da cruz de Cristo. Ele de fato é a luz que ilumina o mundo. E nós apenas refletimos essa luz. Deixamos essa luz transparecer. Querido, por mais que às vezes pareça que a gente está nadando contra a corrente, não parece. Nós estamos nadando contra a corrente mesmo. E você pode estar cansado, mas permanece fazendo o bem. Persevera no bem. Porque a palavra de Deus diz: permanece para sempre o bem que fez. Brilha nas trevas para o mundo a luz do justo, diz a palavra de Deus. Ou seja, o mundo precisa da nossa identidade de cristão. O mundo precisa da nossa fé. O mundo precisa de homens e mulheres que se levantem dispostos a fazer o bem em nome de Deus, e não apenas o bem pelo bem. Fazer o bem em nome de Deus é uma grande diferença. Fazer o bem em nome de Deus é anunciar para o mundo que Deus de fato existe e que Ele realmente age no coração. E se hoje um homem pergunta onde está Deus, talvez seja um pouco culpa nossa que não manifestamos tão claramente ao mundo esse bem. Talvez seja pela nossa omissão. Talvez seja pela nossa falta de vergonha na cara de ser de fato filhos de Deus, sal da terra e consequentemente luz para o mundo. Que a nossa fé de fato possa romper todas as coisas. De fato a nossa fé possa romper as trevas do mundo. Que de fato a nossa fé possa alcançar os corações mais escurecidos, mais distantes de Deus.
que a nossa fé possa de fato ser luz, uma cidade sobre o monte, a qual não se esconde, mas a qual todos olham e têm o desejo de entrar e fazer parte. Que a nossa fé seja um agente de transformação do mundo. E de fato possamos transformar todas as coisas pela força da fé. Eu não sei como hoje está a sua fé. Eu não sei hoje como está o seu coração. Eu não sei hoje como estão as coisas aí dentro. Se cansado de caminhar, se cansado talvez de fazer o bem sem nenhum retorno, talvez cansado de fazer o bem e não ser retribuído com o mesmo bem. Não desista. O bem que você faz revela ao mundo que Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Lembremos a bem-aventurança. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra de Deus não brinca. Não brinca conosco. Vamos rezar um pouquinho? Para terminar. Essa palavra germinar no nosso coração. Feche um pouquinho seus olhos. Pai Santo, nessa noite, nós queremos nos colocar com confiança na Tua presença. Por mais que estejam à nossa frente tribulações, lutas, por mais que à nossa frente nós não vejamos mais um horizonte em que vale a pena fazer o bem, por mais que muitas vezes, Deus, a nossa fidelidade seja provada, nós queremos mais uma vez renovar o nosso compromisso contigo. Nós queremos mais uma vez romper com as barreiras da indiferença no nosso coração. Nós queremos mais uma vez romper com o desânimo. Queremos mais uma vez, Senhor, romper com aquilo que muitas vezes nos travam. Talvez, Deus, as dificuldades da convivência com os irmãos. Talvez a dificuldade da nossa convivência conosco mesmo, com nossos pecados, com a nossa realidade. Mas nessa noite nós queremos confirmar a nossa união contigo, a nossa amizade contigo e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Vale a pena ser teu, vale a pena ser de Deus. E nós queremos repetir isso para nós e para o mundo. Queremos ser, Deus, sal da terra e luz do mundo. Manifestar o teu amor fiel, perpétuo para o mundo. E esse bem que vem de ti, que é fruto do teu amor. Queremos. Convido você a se colocar de pé. E juntos cantarmos essa canção, confirmando a palavra de Deus, elevando a nossa prece, a nossa oração a Deus, de querer ter uma fé renovada, querer ter uma fé nova no Senhor. Cantemos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cante isso, as montanhas, os vales. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Renova a tua fé nessa noite, cante. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir. Renova o teu compromisso com o Senhor, o teu compromisso com o sumo bem. Aleluia! Proclame! Não se abrir o mar, Pega seus braços e cante! Aleluia! sobre as águas. Romper em fé!
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E a palavra de Deus fala: porque jamais vacilará o homem reto. O seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. Permanece para sempre o bem que fez. Obrigado, Senhor, porque o teu bem em nós permanece para sempre. O testemunho que o Senhor nos dá a viver permanece para sempre. Agradeça ao Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por renovar a nossa fé nessa noite, renovar a nossa esperança, renovar, Senhor, e nos chamar a uma fidelidade ainda mais profunda, ainda mais enraizada a Ti. Muito obrigado. Glórias e louvores a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos